Eu mal recomecei aqui as atividades do canal e já surgiu uma situação assim, não é uma coisa grave, mas é uma coisa que eu fiquei desde talvez segunda-feira, quando foi feito o comentário, até agora, remoendo, assim, né. Então, o rapaz, ele já tinha feito um outro comentário sobre apego, né, mas aí ele comentou: "Ah, que legal, Pinheiro, que você", né, porque no vídeo do retorno do canal eu comentei que eu usava o Tinder e tal, né, que eu estava retornando ao Tinder e tal, etc. Que legal que você não abandonou o apego completamente e que você, né, é um praticante, mas você ainda assim você, né, vive que nem uma pessoa comum e tal, não sei o quê. E é complicado explicar o problema disso, principalmente porque tá falando de mim, né, então eu vou ter que fazer um preâmbulo, assim, dizendo o quão eu realmente sou apegado, para depois falar como essa visão é uma expressão que a gente usa, pacto de mediocridade, não se deve pensar assim, nem mesmo numa pessoa desqualificada que nem eu. É, de ninguém. Particularmente se a pessoa pratica o Vajrayana, né, não eu no caso, a pessoa que tá falando, né, no caso eu não sei, eu acho que essa pessoa talvez não seja muito próxima do Dharma, não conheça, tem uma problemática em torno da palavra apego, então a gente vai entrar nessas sutilezas e falar um pouco do Tinder também no final das contas, né. Mas então, nos anos 80 tinha um cara na TV que falava assim: "Vem comigo, vem comigo, vem comigo então, vamos lá". Então eu gostaria de também deixar sempre bem claro que tem várias coisas acontecendo na descrição dos vídeos, né. Cada vídeo desse tem uma página correspondente, vídeo ou podcast, né, também eu tô gerando o podcast a partir da gravação do vídeo aqui, né. Então, se você tá ouvindo em podcast, se você tá vendo pelo vídeo, tem uma descrição, né, e tem uma página no Tsal.org referente a cada um desses conteúdos que eu tô falando. Normalmente eu ponho links, pertinentes, né, e também tem informações diversificadas que muitas vezes me perguntam, né, que, qual é o centro que eu recomendo, onde é que eu pratico, e assim por diante, tudo isso tá bem especificado. Se a pessoa, né, ela não tá dizendo, assim, com essas palavras, mas se a pessoa olhar os links, ela vai entender que tem essa informação, né. E eu agradeço muito quem comenta no YouTube, então eu tenho que fazer um preâmbulo sobre esse comentários no YouTube, né. Então eu agradeço muito o pessoal que comenta no YouTube, mas eu vou dizer que talvez talvez quase a metade, mas não chega a ser a metade dos comentários eu não aprovo. E eu acho muito inteligente o sistema do YouTube, porque a pessoa que não é aprovada, ela não fica sabendo. Então eu acho que ela até se ela for vasculhar lá, ela vê o comentário dela, se ela tiver logada com o nome dela e tudo. Então, para saber que o comentário não entrou, ela tem que entrar com sem usuário nenhum ou com o usuário de outra pessoa, e daí ela vai ver: "Ah, meu comentário, ó, não foi aprovado". Então ninguém reclama nunca, assim, que o comentário não foi aprovado, porque ninguém fica nem sabendo que o comentário não foi aprovado, mas eu não aprovo muitos comentários. Por que que eu não aprovo comentários? Muitas vezes eles mencionam a na pergunta, tá perguntando sobre algum professor, algum teórico, alguma coisa com o qual, né, o nome do canal é Tendril, com o qual não é bom criar conexão. Então só de dar o palanque da pessoa para a pessoa perguntar sobre aquilo, já expõe algumas outras pessoas, não vou dizer um monte de pessoas, mas algumas outras pessoas àquela, circunstância, àquele nome, a querer saber o que que é, a ficar curioso, né. Então mesmo que eu responda de uma maneira muito direta: "Não, não examine isso, não olhe aquilo", não é legal. E muitas vezes também as pessoas elas, né, eu não sou professor nem nada, não tenho todas essas disclaimers segue valendo, né, esse aviso de legal, assim, né, de que não, mas, né, se eu tô falando de uma coisa aqui que eu não tenho exatamente uma posição de estar debatendo o que eu tô falando. Se você quer debater comigo, ótimo, vai lá para o e-mail. No e-mail eu respondo todas as suas questões de política do Dharma, de autores que eu não posso citar aqui, tudo isso em privado eu respondo para você. Eu discuto a sua opinião sobre o Dharma e assim por diante. Agora, se você vem usar o meu espaçozinho que tem um pouquinho de audiência para você expor a sua opinião sobre alguma coisa, né, fazer perguntas sobre uma coisa controversa, expor sua opinião sobre alguma outra coisa, assim, não é o melhor lugar para fazer perguntas. Se vocês querem dar sugestões e perguntas para o canal,
vai pro e-mail, é mais seguro. Agora, também não posso dizer para não comentar, então comente, né? Se eu vou aprovar ou não vou aprovar, não sei, mas é melhor para o canal. Quanto mais comentário tem, mais divulga o vídeo, mais, né, o algoritmo, o Deus algoritmo curte quando as pessoas comentam, né? Então, ah, acho que as pessoas não sabem, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que eu não aprovo a maioria dos comentários, mas eu respondo quase todos os e-mails. Algumas vezes a pessoa, inclusive aconteceu semana passada, a pessoa perguntou a mesma coisa, talvez mais de 10 vezes. Então ela perguntou, ela não ficou satisfeita com a minha resposta, daí ela perguntou de novo de um outro jeito, e ela foi indo, assim. Daí uma hora eu tive que dizer pra ela: não, olha só, tu perguntou isso, isso, isso aqui, não é a mesma coisa que tu tá perguntando esse tempo todo, ó, eu não quero dar a resposta que você quer ouvir. Então não adianta você ficar me perguntando, entende? Hã, então, mas eu sou super, em geral, atencioso e respondo e digo qual é o que eu acho quando eu conheço, né. Às vezes me perguntam de um autor aí, de uma coisa que eu nem ouvi falar. Outro dia uma pessoa, hã, e a tal seita, não sei o que, o nome de um negócio, nunca tinha ouvido falar na vida daquele negócio, porque no Japão eles têm zilhões de formas de budismo, né. Eu não conheço muito budismo japonês. Um pouquinho do zen, né, eu fiquei sabendo. Daí fui olhar pro cara, fui na Wikipedia, aí fui lá, né, só faltava sublinhar pra ele, assim: "Olha aqui, religião nova". Religião nova, o que que significa religião nova, né? Não tem problema, quer dizer, hã, ser uma religião nova, né. Mas, quando a gente tá falando do Japão, tem um período Meiji, né, tem um período no século XIX que teve toda essa influência europeia e assim por diante. As formas que se consideram, né, budismo, que falam que é budismo, que recebem esse alcunha de religião nova, principalmente no pós-guerra japonesa e assim por diante, não é budismo. Tem alguma ideia de budismo, tem uma imagem do Buda, tem uma coisa assim, não é budismo. Então, né, então, enfim, mas isso é uma outra discussão, nós vamos falar de apego hoje, né. Apego é uma coisa, é um conceito muito importante no Dharma, né. Então é muito bom precisar o que que é apego. Primeiro, vou fazer o aviso lá. Sim, eu sou uma pessoa muito apegada. Olha pra minha cara gorda. Eu gosto de quindim, né. Até se for pegar, assim, o Tinder, eu não acho nem que é um exemplo de apego aquilo lá. Porque o que eu pratico de desapego esquerdomacho naquele negócio lá, né. Então, tipo assim, né, a menina tá gostando de mim e eu não tô mais afim, daí isso é desapego, por acaso? Não, isso não é desapego, né. Isso é como, né, o desapego é a palavra do esquerdomacho, né, quando ele não quer mais a relação: "Não, mas é porque eu sou uma pessoa muito desconstruída", e daí, né, sinto muito, né, que eu tô ferindo os seus sentimentos, mas, né, isso é você que se apegou, eu não tenho nada a ver com isso, né. E por outro lado, eu acho que eu já discuti isso, né, até com onde eu falo mais de Tinder, é claro, naquele podcast que eu tenho com o Eduardo Fernandes, né, com o Eduf. Volta e meia a gente fala um pouco do Tinder, ali, e acho que o problema que a gente vê como um praticante ali, que eu já ouvi também os lamas falando, é aquele menu de escolhas, assim. Então você tem apego por essa versão, por aquela, apego por essa. Como um praticante do Vajrayana, como um praticante do Tantra budista, a pior coisa que eu faço no Tinder não é ir atrás de, sei lá, encontros e conhecer mulheres e talvez fazer sexo e, né, porque tem uma coisa que é apego e tem uma coisa que é luxúria, né. Luxúria é que tem uma coisa que é orgulho e tem uma coisa que é arrogância, né. Tem uma coisa, uma expressão externa do apego, uma expressão externa do desejo, que é a luxúria, assim por diante. Isso tudo eu tenho, né. Sim, tudo cai sobre mim, eu tenho tudo isso daí, não tô dizendo que eu não tenho. Mas, como praticante, né, do budismo tibetano, que é o tantra, que é o vajrayana, a pior coisa que eu posso fazer como um homem é ter sentimentos negativos com relação a uma mulher. E o Tinder, seja na escolha ali que eu vou ficar escolhendo assim: "Ah, essa aqui eu não quero". Ah, e aí tu lê uma coisa que ela falou, tu vê uma foto, tu vê um biquinho, não sei o quê. Não, essa aqui não, passa, passa pra lá, passa pra cá, né. Não quero, não quero. Então, assim, nós vamos falar do que é apego, mas em primeiro lugar eu acho que o problema do Tinder não é esse. E o meu problema não é esse, eu sou muito mais apegado a fio. Você acredita nisso? Eu tenho uma caixa ou 2 caixas tem um cabo lá de,
FireWire, versão não sei o quê, do Apple dos anos 2000, nunca mais ninguém vai usar, mas eu não consigo jogar fora, né? Sou super hoarder de fio e parte, porque eu sei que, de repente eu vou ter que comprar de novo esse negócio, é melhor guardar aqui, né? Então tá tudo lá, assim, meio fechadinho, meio arrumadinho, né? O John Sartini Rinpoche, ele comenta que no início da vida a gente tem alguns apegos, tipo brinquedo, e uma nossas ideias infantis e tal, depois escola, carreira, relacionamentos, família. Aí no fim da vida a gente volta a ter apego por, sei lá, por, né, pensar naquela senhorinha que tem um conjunto de chá de bule, assim, bonito, e tem uma toalhinha na mesa, né, ele deu um ensinamento sobre isso, assim, que a gente tem, o mesmo apego, né, tem um apego por um carro importado, tem um apego por uma toalhinha na mesa, assim, ou por fio de computador, é a mesma coisa. Então, eu acho que a palavra apego, aqui nesse contexto, eu acho que no Tinder, caberia mais a palavra luxúria, caberia mais a palavra aversão, caberia mais a palavra mente discriminativa absurda, caberia mais a desrespeito com a mulher. Não que eu deliberadamente desrespeite elas, né, mas do ponto de vista do Vajrayana é uma quebra de voto, se eu fico olhando pra elas e dizendo: "Essa não". Né, então, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa terrível, eu quebro muito essas coisas, porém, aqui é o pulo do gato, assim, esse essa pessoa que escreveu no comentário, ela não sabe disso. Ela não sabe o que ocorre na minha mente. Eu posso estar mentindo aqui, inclusive, quer dizer, não seria muito bom pra mim, mas eu também posso estar mentindo. Então pode ser que, na verdade, eu não tenha apego nenhum. Não é o caso, né, não tô dizendo que é esse o caso. Mas ele não sabe, nós não sabemos, quando nós julgamos a ação de outra pessoa, nós não sabemos se ela tá agindo, ah, se aquela expressão de raiva dela, se aquilo vem de um lugar de compaixão ou se aquilo vem de um lugar autocentrado. A gente adivinha, a gente tenta, né, a gente faz toda a elucubração, a gente duvida da pessoa o máximo possível, mas quando a gente tá na prática, particularmente na prática do Vajrayana, na prática do budismo tibetano, quando você tá olhando para outra pessoa, você tenta ver ele como a deidade, né, que você está praticando, tenta ver ele como um bodhisattva. Então você e não isso não quer dizer que você vai se portar de um jeito muito diferente com relação à pessoa, se a pessoa, é agressiva, você, sei lá, você não é passivo, só aguenta só porque a pessoa, pode ser um bodhisattva. Se é um bodhisattva, ela também está agindo dessa forma para talvez fazer você ter a sua reação que vai ser de acordo com aquilo, né. Então não é uma coisa assim, de poliana, de dizer que a pessoa é perfeita independentemente do que ela está fazendo, né. Mas, a gente guarda essa indeterminação completa com relação e a aspiração e a visão da que, né, que pode haver dentro daquilo uma ação perfeita, né. Então, quando a gente fala apego, a gente tem que na língua portuguesa, a palavra apego, ela é muito usada como afeto, né. Então os meus apegos, os meus gatos, a minha família, meus apegos, né. E, em certo sentido, nós temos o apego budista por esses seres. Então ele é um apego autocentrado, ele é um apego, limitado, é um apego de tem alguns problemas de apego mesmo nesse afeto. Mas o afeto em si, ele não é o problema, ele é uma qualidade da mente. Então a gente tem que separar essas palavras, assim, afeto e apego, certo? Hã, por que que eu tô dizendo isso? Porque também existe no budismo essa coisa do monge, né. Então a gente tem uma ideia, um estereótipo do budista como um ser que, abandona, né, as coisas do mundo, no caso, festa, sexo, sei lá, às vezes até computador. "Ah, o monge usa celular. Ah, não sei o quê", até qualquer coisa assim, a pessoa sempre tem uma ideia do que como é que é um monge e e o que e e qual é o valor, qual é a posição do monge dentro do budismo. O que que ele está dizendo? Que ele está dizendo mais ou menos estaria dizendo que todo mundo tem que ser assim? O Buda nunca disse que todo mundo tinha que ser monge. Então ser um monge é uma forma de treinamento da mente, que é excelente, maravilhosa, mas a gente não deve tomar o budismo inteiro como a prática monástica. Não é porque o monge não faz sexo que o sexo é errado, ou que o sexo é sempre, problemático. Se a gente é sincero, na maior parte das vezes ele é, e é por isso que existe o monge, mas não necessariamente é. Então a gente tem aquela mente, a gente volta para aquela mente de ver a pureza nas coisas da que a gente estava recém falando, né. Então, hã, né, e particularmente quando a gente está falando de
nascer no reino humano para trazer benefício, né, os bodhisattvas. Então, a gente faz o voto de voltar aqui, a gente precisa de pais e mães, e a gente precisa, né, desse valor mais, até, né, o Mormon mais, puritano vai dizer que, né, a reprodução é uma coisa, né, algumas vezes vai ter umas visões europeias do budismo que vão dizer que o budismo é contra o nascimento, contra a existência, né, o Schopenhauer acho que pincelava um pouco por esse lado, assim. Não, o budismo não tem esse aspecto, principalmente o Mahayana não tem esse aspecto, né, então as manifestações são boas, o afeto é bom, né, então a gente tem que acabar com o autocentramento que tem no afeto, e com as limitações que tem no afeto, daí a gente vai ter um afeto incondicionado, é isso que a gente tá praticando pra isso. Aí se a pessoa vai lá e chama isso de apego, né, isso que eu tô dizendo assim, tipo, a pessoa, querer ter um relacionamento, né, indo pro Tinder ou não indo pro Tinder por causa disso, isso não é apego. Isso vai ser apego, como é que vai marcar o apego? Quando a pessoa, por acaso, se ela não tem, ou se por acaso acaba, ou se por acaso não dá certo, ela sofre. Então ela sabe que tinha apego ali. Se ela não tem esse ponto autocentrado, assim, com relação ao que tá acontecendo ali, ela é uma oportunidade como qualquer outra de fazer prática. Tu entra em contato com outra pessoa, né, tem uma série de coisas extremamente positivas e assim por diante. Então, ninguém nunca vai recomendar que todos sejam monges. Até no livro que eu estava traduzindo tem essa história, que é uma história muito, né, eu já vou entrar um pouco também nas questões próprias do budismo vajrayana, né, mas é uma história do Patrul Rinpoche que, quando eu tinha traduzido aquelas algumas histórias desse livro botado no meu site anos, 20 anos atrás, eu e começaram a pedir mais histórias. De vez em quando eu achava num livro ou outro uma história do Patrul Rinpoche. Então quando eu li o Blazing Splendor, do Tukur Rinpoche, que é um livro grosso, assim, com várias histórias da mesma época do Patrul Rinpoche, assim, de vários lamas fantásticos e muitas histórias divertidas e comoventes e assim por diante. Ali tinha uma história do Patrul Rinpoche. Todas elas em volta da tradição Chokling, né? Então, que eu particularmente pratico Chokling, Dudjom, Chensi, né, o Longshen Ninchik, esse tipo de coisa que é o que eu tenho acesso e que eu tenho conexão e que eu tenho devoção a respeito, né. Então eu faço prática diária da linhagem Choklin. Então, o Choklin é um grande terton que teve no século XIX, junto com o Jamyen Chensi Wampo, junto com Janggon Kongtrul Lodrotai, que era contemporâneo. Patrul Rinpoche foi uma das pessoas que reconheceu ele como uma grande coisa, assim. E os filhos do Choklin, Choklin Rinpoche, né, eh Choclin, Choclin é a redução, né, Choclin, Chogyur Limpa, né, Chogyur Limpa é o nome dele. Então os filhos do Chogyur Limpa, aí vira Choclin, né. Os filhos do Chogyur Limpa, eles viraram todos alunos do Patrul Rinpoche. Então ele teve acho que 3 filhos, 2 com uma esposa e um com outra esposa. E, né, ele é um grande lama, né, no budismo Nyingma, a maioria dos lamas é casado, né, então tem essa discussão também, então ainda tem poucos, comparativamente com as outras tradições tibetanas, tem poucos lamas monges, né, com os votos monásticos de celibato e assim por diante. Mas particularmente os tertons, os reveladores de tesouro, como o Chogyur Limpa era um limpa, né, um revelador de tesouro, eles geralmente eles têm consorte, né, eles têm uma esposa. E um dos filhos dele virou aluno do Patrul Rinpoche. E ele era um rapaz muito bonito. Inclusive, tem uma diferença entre o Blazing Splendor, que é uma das fontes que o Vagabundo Iluminado usa para contar essa história, e o jeito que o Mathieu Ricard resolveu contar essa história no Vagabundo Iluminado, né? Então, no Blazing Splendor, de cara diz que o cara, esse filho do Chogyur Limpa, que era aluno do Patrul Rinpoche, ele tinha uma facilidade com as mulheres. Acho que o livro chega a dizer que as mulheres faziam fila na tenda dele pra, né, porque ele era um cara muito bonito, ele tinha um cabelo negro enorme, assim, que ele trançava e ficavam aqueles uns iogues eles usam, né, e tinha um monte de mulher querendo, né, hã, querendo usufruir, assim, das bênçãos particulares desse rapaz aí. Então, mas ele, um dia, ele era aluno do Patrul Rinpoche, ele foi lá ver o Patrul Rinpoche, chegou com 40 cavaleiros montados, assim, né, aquela coisa todo brocado e pessoas ricas,
alta classe tibetana, assim, né? Tipo, pessoal de posses, né? E o Patrul Rinpoche naquela simplicidade, assim, né? Todo. Não come quase nada, não tem quase nenhum objeto pessoal e tal. E ele meio que dá uma deixa, assim, pro filho do Chojo Limpa. Acho que é o Anshuk Dorje, o nome do filho do Chojo Limpa. Esse que tem um cabelão e que tinha facilidade com as mulheres. E o Patrul Rinpoche diz: Ah, mas não é muito mais livre a pessoa não ter nada e viver que nem um errante, que nem eu e tal. E o Anshuk Dorje sabe do que mais? Acho que é isso é o certo a fazer mesmo, né? E daí ele cortou o cabelo dele, né? O que significa, assim, tinha ele tomar votos de celibato, né? E virar um praticante errante, assim, mais do que um monge, uma pessoa que não tem nada, assim, não tem, vive com nada, caminha por aí praticando o Dharma, se dedica à espiritualidade dessa forma, né? E o Patrão Rinpoche ficou bastante contente e tal, e ele não hesitou, assim, ele largou os 40 cavaleiros, assim, disse, tá, não preciso mais de vocês, vão embora. Largou todas as roupas bonitas, botou aquelas roupas de camponês, não é camponês, nômade, que o Patrão Rinpoche usava, umas coisas fedorentas, assim, de pele de ovelha e tudo meio ruim, assim, né? E esse cara foi ser. Mas daí ele falou com o Lama e disse: Não, é perigoso sair por aí, ficar, né? Uma vida muito, muito difícil ficar errando. Imagina se naquela época era, imagina hoje em dia, né? Então, o outro Lama, acho que era o Diamantchense Wangpo mesmo, ele disse. Primeiro, ele ficou muito surpreso que o cara tinha cortado o cabelo, né? E ficou chateadíssimo, guardou o cabelo. Diz que o cabelo do Anshuk Dorje existe como relíquia ainda. Eu acho que o Diamantchense Wangpo disse que 100 mil daquines moravam naquele cabelo do Anshuk Dorje. É guardado como uma relíquia em algum mosteiro tibetano até hoje. Eles têm o cabelo do cara. E ele falou: Não, você não devia ter feito isso, pô, o Patru, né? Esse cara é louco, esse Patru Rinpoche. Eu até não botei a história, porque eu pensei, essa história fica meio ruim pro Patru, pega meio ruim pro Patru Rinpoche, né? Porque depois, logo. Aí o Diamantchense Wangpo convenceu ele a não sair por aí que nem um errante. E no meio disso ele largou todas as mulheres, tudo isso mais, né? Pobreza e celibato, né? Total. E ele foi. Mas o James Chance Wampo convenceu ele a ficar num lugar, em vez de ficar caminhando por aí. Daí ele ficou lá numa casinha, assim, fazendo prática. Pegou uma febre e morreu, pouco tempo depois, né? E no entendimento da medicina tibetana, no entendimento dos lamas e assim por diante, tem uma conexão. Até é uma. É um eufemismo, assim, quando um lama pega uma esposa. Ah, não, é porque é a vida longa do lama, né? Então a gente quer que o lama viva bastante tempo. Então ele tem que ter, né? Ele tem que ter uma consorte, ele tem que ter alguém que cuide dele e que, né, que faça as energias dele, assim, se sentir bem, assim, né? Então eles arranjam uma namorada pro lama e tal, era isso, né? E daí, como o cara morreu jovem, morreu de uma maneira extemporânea, pegou assim. Acho que o livro do Mathieu Ricard é para entender que o próprio Patrul Rinpoche ficou meio deprimido depois dessa situação, né? É, não fica assim, o Patrul Rinpoche assumiu um erro, ou foi um erro e assim por diante. Mas, do ponto de vista do Jamien Chance Wangpo, foi uma loucura do Patrul. Principalmente porque como ele tinha uma profecia em torno dele, como ele era filho de um Terton, ele ia ser uma das pessoas que ia divulgar os tesouros, né, os textos sagrados que o pai dele revelou. Você tem toda essa história dos Tertons que eu não tô querendo explicar em detalhe aqui, mas enfim, ele ia ser uma das pessoas que ia fazer esse trabalho e ele precisava também continuar, porque os Tertons eles têm essa consortes e tal, tem uma família, tem uma linhagem de família, ele ia ter que ter um filho, uma filha e continuar o trabalho do pai na linhagem familiar também, né? E daí não, o Patrão Rinpoche estragou tudo, botou o cara lá de monge, não sei o que, né? Então, de forma geral, ah, todo mundo regozija quando alguém vira um monge, mas em alguns casos não. Então, tem que entender isso, assim. Tem que entender que, principalmente no budismo tibetano, se a pessoa tem uma grande capacidade, às vezes é melhor que ela seja um praticante que tem família. Um praticante que, né, e que tem atividade sexual e que tem tudo isso. Então, tudo isso é para dizer assim, quando a pessoa está dizendo assim, que bom que você tem apegos ainda, né? Daí ela tá entendendo mal o Dharma,
Por quê? Porque o apego não é o afeto e o apego é sempre ruim. Então a gente tem várias palavras para apego, fixação, no tibetano e no sânscrito, tem várias palavras que a gente tem que usar de uma forma específica, né? A própria palavra desejo, às vezes, muitas vezes tem conotação positiva, mesmo no Dharma. Mesmo no Dharma, por quê? Porque tu tem desejo pela iluminação, porque tu tem desejo, enfim, tu tem, tem uma condição em psicologia que a pessoa não tem mais vontade de viver, assim, não tem mais elan vital, né? Não tem mais. ah, eh, tem um, tem um problema, é um problema psicológico para a pessoa, se a pessoa não tem. No Dharma também. Então, se a pessoa não tem vontade de comer, vontade de, né, de ter atitudes de bodhisattva e assim por diante. Então, esse tipo de desejo, esse tipo de libido que leva a pessoa a prosperar na prática e ter aspirações grandiosas, e né, o tipo de ambição, né, espiritual, isso daí é positivo. Isso daí não é o veneno. O veneno é quando tem autocentramento. Esse é, a caracterização, né? Então, alguns dos meus lamas, eles usam desejo egoísta. O desejo é bom, o desejo egoísta é ruim. Né, o apego é ruim. O apego, o que que é? Quando você sofre, quando você não tem o objeto, quando o objeto se transforma, né, do seu apego, o objeto do seu apego. Agora, o afeto, o amor, e assim por diante, quanto menos autocentrado for, melhor vai ser, e é uma qualidade boa da mente, não é ruim. Então, ok, essa associação direta do Tinder com apego, como eu já disse, hã, tem todos os venenos em todas as atividades. Então, a pessoa tá aqui falando alguma coisa do Dharma e tá se elevando, alguma coisa, né, tá se promovendo de alguma forma. É super perigoso para as pessoas que falam em nome do Dharma, né, não tendo nenhuma qualificação que nem eu. Os que têm qualificação, por quê? Porque as pessoas começam a elogiar, começam a subir a cabeça, né? O próprio Patrul Rinpoche recebeu uma carta do Jamyang Chensel Wang porque ele ficou em choque, né? Diz que a prática dele, né? Porque ele uma coisa é a pessoa se atenta às próprias limitações e atenta ao que está fazendo. Outra coisa é o outro julgar e ainda colocar. O problema não é o Pinheiro ter apego. O problema é achar que o Dharma tem alguma imperfeição e que a visão ordinária das coisas tem que se manter. Isso daí é a coisa, assim, não foi a primeira vez que eu tô falando de novo, não tô falando de novo, mas eu vi ele falar uma coisa desse tipo, e é a segunda vez que eu vejo ele falar isso. Então, na verdade, eu até tô me sentindo embaraçado aqui, porque eu já ouvi o ensinamento da Lama Tseren, ela elogiando as perguntas maravilhosas, e eu só venho aqui pra criticar as pessoas que fazem perguntas, enfim, né? Mas enfim, isso é uma falha da minha prática, é uma coisa que eu que tenho que olhar. Mas se a pessoa cai na armadilha de dizer, não, ah, todo mundo é assim mesmo, né? Uma coisa meio freudiana, assim, todo mundo é neurótico. Ninguém vai ser um Buda, ninguém vai ser livre do apego. Aí nós temos um problema de refúgio aqui. Então a pessoa não tem refúgio no Dharma. Eh, então a gente tem, por um lado, entender a nomenclatura, por outro lado, entender essa coisa da cultura do winner, do vencedor, né? Essa cultura do da bravata, que a gente tem uma cultura da bravata. Então a cultura do Dharma, ela é o oposto da cultura da bravata, né? Os maiores professores, eles falam do jeito mais humilde, assim. Então, e daí tem que entender todo esse aspecto aí também, que tem professores do Dharma hã, praticantes do Dharma que não são monges, que são casados, né, e que a gente não julga de forma geral, assim, se a pessoa, por exemplo, de forma geral é muito difícil que uma pessoa, dá pra duvidar que uma pessoa use a prática sexual como um meio pra atingir a iluminação. Disso dá pra duvidar bastante. Agora, que ela consiga usar a prática sexual como um modo Mahayana de formar uma família, como um modo de compartilhar afeto com outro ser e tal, né, de produzir, um tipo de condição de prática boa, isso não é tão difícil assim, isso não é tão incomum. E também o oposto ocorre, então, por exemplo, quando um monge vai lá e às vezes ele não tem desejo, um monge que não tem desejo, não está praticando. Ele precisa ter, né, inclusive tem algumas regras monásticas que, por exemplo, um monge não poderia tomar um remédio castrador para ele ficar sem desejo, né? Ele tem que ele tem que trabalhar com a atenção de sentir aquele impulso e não
obedecer aquela coceira, né? Eu acho que o Dalai Lama, o pessoal no Dharma usa que é uma coceira que você coçar é bom, e não coçar talvez seja melhor ainda, o que eles dizem quando eles estão falando de monges, assim, né? Então, ah, e daí tem monges muito ruins, um monte de monge ruim, né? Então acho que, não sei se vocês entenderam aqui esses pontos todos aí. Com certeza, o que eu tenho por quindim, o que eu tenho por fio, a luxúria, não tenho apego, não tinha, tenho luxúria. Fico olhando aquelas. Assim, eu sou que nem o. Vocês não vão lembrar essa referência do Gangnam Style, né? Mas eu sou que nem o cara do Gangnam Style olhando pra aquela bunda, assim, sabe? É aquilo lá sou eu. É, mas, por outro lado, não é lugar da pessoa lá dizer assim, que você tem apego. É paradoxal, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Se a pessoa quer praticar, ela não vai ficar julgando o outro, né? Mesmo que seja verdade no meu caso, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjoji Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kun Chatu Zio Zetai Bai Medino Tutu Piamani Jogi Sasunda Tu Tenjoji Chume Kwene Pema Samba Sasura Jinja Seno Pai Garji Wanshi Jugu Tu Peku Kuse Deshin Tezindar Shinju Jigme Tu Jotu Panange Wancha Tunga Drupa Teno Muyengi Kupamalora Sanelun Tu Tinleta Tu Tenjoji Peme Jason Pemeri Suji Peme Tanlati Kusizuan Peme Wancho de Droma de Soji Nani Bemelun de Drujoji Penen Joane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjoji Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wajin Baja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Chinji Lapto Sushi não são Beja Chuva Dançam Palum de Dropa Chinjelo Oma Humba Zaguru Pema Sede Hun Ken Loja Song de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show